Prezados alunos, nessas aulas 13 e 14 nós vamos estudar o paradigma de programação orientada a eventos. Algumas linguagens de programação, elas podem ser classificadas em dois paradigmas. Por exemplo, o Object Pascal, que é a linguagem que nós vamos utilizar no ambiente Lazarus e também pode ser utilizada no ambiente Delphi, ela é orientada a objetos, porque ela usa o conceito de classes, de métodos de instanciação de objetos, mas como ela é visual, porque a gente trabalha com formulários, com janelas e com componentes que a gente vai colocar dentro dessas janelas, ela também é orientada a eventos. O foco aqui vai ser estudar orientação a eventos, até porque vocês têm duas disciplinas de programação orientada a objeto no curso. Então, não é o foco dessa disciplina. Então, nós vamos estudar a linguagem Object Pascal no ambiente Lazarus, que é um ambiente similar ao Delphi, mas é free, e vamos focar na questão da orientação. Então, a ideia Lazarus, ela é similar ao Delphi, e no Moodle vocês têm um link para poder fazer o download dessa IDE. E a linguagem de programação que nós vamos utilizar dentro da IDE Lazarus é Object Pascal, que é orientado a objetos e também orientado a eventos. Nós vamos trabalhar num conceito chamado de desenvolvimento rápido de aplicações, que é um conceito chamado de RAD, porque a gente vai usar janelas, que no ambiente nós chamamos de forms ou formulários, e dentro dessas janelas vamos colocar controles, componentes visuais, botões, rótulos que são chamados de labels, caixas de texto, listas. Nós podemos colocar grids, grades, tem uma série de componentes que já estão disponíveis no ambiente. E eu, antes de fazer o código, eu crio a interface, por isso que é chamado de desenvolvimento de aplicações de forma rápida. Eu vou começar a criar a interface e depois que a interface estiver construída, eu vou colocar o código-fonte dentro dessa minha interface. Os controles ou componentes, depende da bibliografia que vocês usarem, pode aparecer um nome diferente, né? São pré-desenvolvidos, então, eu quero inserir um botão, já está lá na barra de ferramentas, eu só arrasto o botão para dentro do meu formulário. Eles possuem propriedades, que a gente chama de atributos, que eu posso alterar em tempo de desenvolvimento ou em tempo de execução. Por exemplo, eu coloco um botão na tela e eu posso alterar o texto que vai aparecer dentro do botão. Eu quero que apareça a mensagem sair. Eu quero que apareça OK. Essa é uma propriedade chamada caption. O botão, como ele é um componente do meu programa, ele vai ter um nome, um identificador, como se fosse o nome de uma variável. Então, eu vou colocar um nome para ele. É uma propriedade desse controle. Esses controles possuem métodos associados, então eu vou construir o código-fonte nesses métodos e eles respondem a eventos. Por exemplo, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse em cima de um botão no meu formulário, eu vou estar gerando o evento onClick. Quando acontecer o onClick, que método eu quero que seja executado? Qual é a função? Eu quero que abra uma caixa de mensagem, eu quero que feche a janela, eu quero que abra uma nova janela. Então, eu vou definir esse código-fonte dentro dos métodos de acordo com a ocorrência de eventos. Os eventos são mensagens que cada componente pode responder, tendo associado a eles um procedimento de evento. O procedimento de evento é um método. Então, alguns exemplos de eventos que podem ocorrer no paradigma de orientação a eventos. Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse sobre um componente, quando eu clico com o botão direito, eu posso programar então no mesmo componente um método para o botão esquerdo e um método para o botão direito, fazer coisas diferentes. Quando eu pressiono uma tecla sobre um desses controles, quando eu só passo o cursor do mouse em cima do controle, quando eu dou um duplo clique, quando eu entro numa janela ou quando eu saio de uma janela, de um formulário. Então, ao entrar no formulário, eu quero que alguma ação aconteça automaticamente. Então, eu faço uma programação dentro do evento de quando aquela janela for mostrada para o usuário, né? Um programa nesse ambiente do Lazarus e nesse conceito de paradigma orientado a eventos e de desenvolvimento de aplicações rápidas é um projeto, é um project, que vai conter formulários, forms, que são as nossas janelas. Meu programa pode ter uma ou mais janelas. E o código-fonte fica dentro das chamadas units. Se vocês já programaram anteriormente numa linguagem mais antiga, que era o Pascal,
que era o precursor do Object Pascal, já existia esse conceito de unit, como se fosse um arquivo onde a gente colocava métodos, funções e procedimentos, né? Aqui dentro do ambiente Lazarus, a parte visual, que é a parte das janelas, fica nos formulários e o código-fonte fica em units. Quando a gente vai dar nome para os controles, a gente deve seguir alguma sugestão de nomenclatura, para que depois a gente possa entender dentro do código o que são os controles que nós definimos. Então, a sugestão: utilizar letras minúsculas, preferencialmente sem vogais, para identificar o tipo do componente, geralmente as 3 primeiras letras, e o restante para identificar a função. Por exemplo, btn, em minúsculo, que significa button, botão, sair, botão sair. btn rel vendas, botão do relatório de vendas. Então, uma sugestão para a gente depois, quando for criar os exemplos práticos que nós vamos fazer no Lazarus, e eu for mostrando para vocês ali nas videoaulas o passo a passo de como fazer, os nomes que nós vamos ir construindo. O Form Designer é a janela da IDE Lazarus, onde nós vamos inserir os componentes, onde nós vamos só selecionar na barra de ferramentas e colocar dentro da janela. E o Program Editor é a janela onde a gente vai digitar o código-fonte das units. Comentários no Object Pascal podem ser feitos usando abrir e fechar chaves. Podem ver que aqui o abrir e fechar chave não tem função de bloco, como acontece na linguagem C, por exemplo, né? Na regra de sintaxe aqui, o abrir chave e fechar chave é comentário. O comentário também pode ser usando parênteses e asterisco, e aí abro com parênteses asterisco e fecho com asterisco parênteses, ou comentário no início da linha com 2 barras. Assim como na linguagem C, na linguagem Object Pascal eu tenho que terminar as instruções com ponto e vírgula, é uma regra de sintaxe. Por exemplo, a instrução show message, entre parênteses e entre apóstrofos, a palavra teste, ponto e vírgula. Eu estou dizendo que eu quero mostrar uma caixa de mensagem, que é uma daquelas caixas que aparece com um botão de OK, com a palavra teste dentro dessa mensagem. Então, isso automaticamente vai fazer aparecer visualmente para o usuário uma caixinha com a mensagem que eu mandei colocar dentro do texto, ali, que no caso é teste, e um botão para ele dar um OK, depois que ele leu a mensagem. Alguns exemplos de eventos, né? Nós vamos ver depois ali na prática, funcionando no Lazarus. OnEnter, quando um controle ou componente recebe o foco. Por exemplo, quando eu coloco o cursor do mouse em cima de um botão, ele recebe o foco. OnClick, quando eu clico efetivamente, quando aquele componente é acionado. OnDLBClick, quando eu dou um duplo clique. OnExit, quando o componente perde o foco, eu coloquei o cursor do mouse em cima de um componente, de um controle, depois eu tirei, acontece o OnExit, quando eu tiro o cursor de cima. OnKeyPress, quando uma tecla é pressionada e solta. Alguns exemplos de métodos que já existem, né? Porque a gente pode implementar os nossos próprios métodos dentro dos eventos, mas existem alguns métodos já previamente definidos. Por exemplo, os métodos hide e show. Hide para esconder um controle, componente, ou show para mostrar. Então, eu quero, por exemplo, ter uma interface que tem uma série de componentes que estão lá em tempo de desenvolvimento, mas só vão aparecer em tempo de execução se o usuário selecionar algum parâmetro, ou se ele decidir que ele quer ver alguma coisa detalhadamente. Então, naquele momento, eu vou fazer um show para mostrar um componente que, na verdade, já existe no meu Form Designer, só está escondido, né? Eu fui lá nos atributos, coloquei o atributo como hide para esconder, e ele só vai ser mostrado em tempo de execução caso o usuário queira ou faça alguma ação, né? E aí o meu método vai dizer que eu quero mostrar aquele componente. Bibliografia recomendada, então, para essas 2 semanas. O nosso livro, nosso e-book de paradigmas de programação, capítulo 4. Também deixei disponível um caderno didático, que foi feito pelo professor Bruno Boniati, no Colégio Agrícola. Está disponível ali no Moodle também. E agora eu vou fazer algumas videoaulas para vocês poderem acompanhar passo a passo alguns exemplos e para vocês poderem testar, então, efetivamente lá na IDE Lazarus.